Então, pessoal, boa noite, né, a todos e a todas. Nós que estamos aqui nesta quinta-feira, né, de feriado para alguns, para outros não. Né, na universidade, nosso feriado já foi em outro dia. E aí nós vamos iniciar, retornar as nossas discussões de um assunto extremamente importante, né, que são, logicamente, assuntos voltados para a estrutura do direito. Então, logicamente que a gente já vem estudando isso desde o começo do semestre, né, meus caríssimos. Mas eu gosto de fazer um pequeno retrospecto para que a gente pegue a ideia geral, claro, né, pegue a ideia geral, e então a gente inicie nossas discussões de hoje. Eu estava dizendo, adiantando aí para o pessoal, que se eu não falasse tanto, que é difícil, a gente poderia até finalizar, bem-vinda, Lúcia, finalizar nosso conteúdo programático hoje, e aí a gente ficaria somente nas revisões, tanto amanhã à tarde, de 16 horas, algum ponto que ainda a Lúcia e o Marcos Pablo vai me passar para a gente discutir, para debater alguma coisa, lá no grupo, como também na segunda e na quinta da próxima semana seriam discussões, dúvidas e revisão também, desde que a gente conseguisse abordar todos os pontos finais do nosso conteúdo programático, que nós estamos muito bem, ou seja, nós abordamos todos os pontos do nosso conteúdo programático, tá bom? Bom, dizendo para vocês, né, que todas as disciplinas dos cursos, elas são extremamente importantes para a formação profissional de vocês, né? Não é possível e nem existirá uma disciplina na matriz curricular sem que seja extremamente importante para a formação profissional de todos, né? E, logicamente, é de fundamental importância que nós tenhamos conhecimentos de contextos legais, de fundamentações legais, de situações normativas, para que nós possamos, evidentemente, executar nossas atividades profissionais com maior segurança, com maior consistência, propriedade, com maior concretude, propriamente dito, né? E por isso que, no primeiro semestre, nós estudamos as chamadas estruturas de direito, né? Ou seja, quais são as estruturas jurídicas que são necessárias, pelo menos introdutórias, para que a gente possa aprimorar mais ainda no decorrer do nosso curso de graduação. E, para tanto, nós temos aqui alunos de administração de empresas, de recursos humanos, gestão comercial e ciências contábeis, certo? E sobre o nosso conteúdo programático, logicamente, boa noite a todos que entraram depois, sobre o nosso conteúdo programático, foi de fundamental importância e logicamente, em todo início de disciplina, relativo ao estudo sobre as estruturas de direito, que a gente conheça o conceito de direito propriamente dito, né? O conceito, suas repercussões, suas particularidades, suas implicações, logicamente, né? Suas implicações. Foi então no início do semestre, presencialmente, logicamente, fisicamente, nós estamos querendo dar um presencial online, lógico, né? Mas fisicamente, a gente discutiu os conceitos do direito, uma análise crítica, e viu que ele não nasce assim no passe de mágica, não é assim que funciona. A gente observou que ele tem fontes, para tanto, ou seja, tem um nascedouro. Para tanto, nós discutimos e aprofundamos as fontes do direito, as leis, os costumes, a doutrina, né? E mais ainda, aprofundando, nós vimos que o direito propriamente dito, as normas, a lei, ela nasce também das relações em sociedade, porque a lei, na verdade, ela deve ser o retorno de uma possível situação da sociedade, uma inquietude da sociedade,
E aí vem a lei para necessariamente pacificar essa sociedade propriamente dito, né? Então, o direito ele tem uma das suas funções, logicamente, a pacificação da sociedade, certo? Mantendo uma estabilidade dessas relações em sociedade. Foi aí que nós estudamos as relações de poder também como fonte do direito, essas relações de sociedade e suas implicações e consequências, né? Só que a gente observou que o direito, ele não é assim solto, né? Ele tem que ter seguranças, ele tem que ter consistência, né? E, para tanto, nós vimos que ele tem como sustentáculos a sua validade, a sua vigência e a sua eficácia, ou seja, a possibilidade de proporcionar resultados nessa sociedade, pacificando essa sociedade propriamente dita, certo? No entanto, em torno a esta lei, a estas normas, nós precisamos ter também uma segurança nas relações, tanto negociais como nas relações entre as pessoas, na relação contratual propriamente dita. Por isso que a gente estudou e analisou de forma bastante aprofundada o ato jurídico perfeito, ou seja, que aquele ato que estiver sido realizado, um contrato, um negócio, dentro de contextos legais, deve e será perfeito, ou seja, deverá ser respeitado, deverá ser cumprido, certo? Mesmo que posteriormente venha uma lei modificando esse direito no qual nós contratamos na sociedade, entre pessoas. Vimos também o direito adquirido, que é a incorporação ao patrimônio de uma situação, de um direito. E vimos também que, numa relação, numa disputa judicial, contratual, negocial, quando há um juiz que decide aquela questão, logicamente, passando os prazos de recurso, é o que se considera como coisa julgada propriamente dita, né? Mais à frente, nós vimos que essa norma, esse direito, ele tem que ser, eu não digo assim, chegar à perfeição da sua aplicação, porque é muito difícil, mas ele tem que chegar ao máximo possível como um dos mecanismos que vem a resolver essas situações, esses contextos na sociedade. Para tanto, é de fundamental importância que a gente estudasse, nós estudamos uma outra ciência, que é a ciência chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela trata da interpretação da norma. E então, nós analisamos a interpretação declarativa, restritiva, extensiva, os seus conceitos, algumas outras contextos outras possibilidades de interpretação que estão lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, certo? Exatamente para que ele tenha uma conformidade, uma aplicação com resultados efetivos, né? Com resultados concretos, de fato, né? Tendo a gente construído todo esse contexto de entendimentos jurídicos, nós, então, partimos para o quê? Para, em tese, estou dizendo em tese, constituir uma organização empresarial, uma sociedade empresarial. Quando eu digo constituir, é no sentido de entender os seus requisitos, as suas particularidades, as suas possibilidades legais, logicamente. E então aí a gente estudou e aprofundou as organizações empresariais, vimos o conceito de pessoa jurídica, pessoa física, a possibilidade de se criar uma organização, uma sociedade, que é através da personalidade jurídica. Essa personalidade nós vimos que tem seu registro da sociedade junto à junta comercial e das sociedades simples junto ao cartório de registro de imóveis, certo? Nós vimos também, relativo às organizações empresariais, às sociedades empresariais, que tudo isso está num código, que é o Código Civil, que é uma lei, certo? Essa lei, ela tem lá o chamado direito de empresa,
tá? Nesse direito de empresa tem todas as discussões voltadas para o conceito de empresário, conceito de empresa, o próprio conceito de sociedade empresarial. E aí, então, nós vimos pelo menos as principais características das sociedades personificadas, ou seja, com CNPJ, ou tiveram CNPJ, das sociedades não personificadas, que não têm CNPJ. Nós vimos cada uma delas, certo? De acordo com o direito de empresa, tá? Aprofundamos a sociedade limitada, tendo, logicamente, a gente feito toda essa compreensão do direito e suas particularidades, tendo, então, analisado as organizações e as sociedades, a gente precisava sair de forma aplicada, de forma prática. Como assim? Nós estudamos, então, as relações negociais, tá? Os negócios jurídicos, e aí a gente viu os requisitos, os efeitos, os elementos desses negócios jurídicos, as principais espécies de negócio jurídico, tá? Quando a gente, vinculado necessariamente à questão contratual, nós vimos a questão do pacta sunt servanda, que é um brocardo latino, um dizer latino, que diz que o que foi acordado no contrato deve ser cumprido, logicamente, desde que não tenhamos cláusulas abusivas. Eu sempre fiz essa ressalva, tá? Nós vimos, então, que nessa relação negocial, pessoa física, pessoa física, pessoa física, pessoa jurídica, ou vice-versa, há uma parte que tem, em tese, um diminuto, um reduzido enfrentamento perante uma grande corporação. E essa parte que tem esse diminuto enfrentamento, porque eu não quero dizer fraca, porque não é, certo? Esse diminuto enfrentamento perante uma grande corporação, que é, evidentemente, o consumidor, né? O seu cliente propriamente dito. E então a gente viu que nessa relação negocial, nós temos as relações de consumo, e dentro dessas relações de consumo, como em tese há essa parte do consumidor com menos força perante uma grande corporação ou uma empresa propriamente dito, foi que surgiu aí e a gente viu o Código de Defesa do Consumidor, tá? Dentro do Código de Defesa do Consumidor, que são as relações de consumo, nós vimos os conceitos de empresário, consumidor, fornecedor, produto, serviço, né? Vimos alguns direitos básicos do consumidor com base no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e vimos aí de forma bastante interessante, com certeza vai estar em nossas avaliações, que são as responsabilidades pelo fato do produto ou do serviço, ou a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Já dou a dicasinha aí, com certeza deverá ter alguma pergunta de algum caso prático para identificar, certo? Logicamente. Então, nós vimos que a questão da responsabilidade... O que é responsabilidade? O que a gente está querendo dizer aí é que se o empresário, se o fabricante, se o produtor, etc. e tal, utilizar de artimanhas ou de mecanismos ilícitos, fraudulentos, o consumidor deverá ser ressarcido. Há uma responsabilidade da parte empresarial dentro desse contexto, tá bom? Eu sei, o CDC ele vem para proteger o consumidor, com toda certeza, isso é indiscutível, caríssimos e caríssimas. Tá? E quando a gente viu pela responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, evidentemente, o fato, ele tem por contexto principal, algo que vai além causando danos físicos e até físicos e à saúde do consumidor, a algo externo, né, em função por exemplo, algo que venha um produto, aí a gente utilizou como exemplo aí o celular explode, causa um ferimento. Então, essa é uma responsabilidade pelo fato do produto, né? Mas se for apenas um defeito ou alguma qualidade interna, né, que não causou dano ao consumidor, então nós temos uma responsabilidade pelo vício. Apenas a questão
que nos leva à sua identificação normativa no Código de Defesa do Consumidor, porém, caríssimo, também é muito importante essa identificação para caracterizar a possível prescrição ou decadência. Decadência é a perca do direito de você reivindicar algo, e a prescrição é a perca do prazo, propriamente dito, de você, evidentemente, entrar com a ação. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, quando há um dano físico ou à saúde, temos aí uma prescrição de 5 anos. E responsabilidade pelo vício do produto, nós temos aí um prazo decadencial de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, certo? Logicamente que a gente viu que tanto a loja que vende, o empresário daqui são responsáveis, como também o fabricante é responsável. Nós vimos isso também nas nossas discussões, certo? E aí a gente viu a possibilidade de desconsiderar essa pessoa jurídica também para vir proteger o consumidor e também alguns aspectos psicológicos que fica muito abalado do consumidor efetivamente. Quando a gente chega nesse ponto dessa relação, a gente vai para o último contexto, que é exatamente as relações de trabalho e de emprego, certo? E aí eu trouxe essa nova configuração aí para vocês, essa nova configuração que eu trago aí para vocês, né? Trazendo algumas imagens, etc. e tal. E aí eu gostaria de registrar aqui, não vi entrando, a sugestão do nosso caríssimo aluno aí, o Leonardo, o Léo, que na aula passada, na segunda-feira, ele falou comigo no privado do WhatsApp, disse, professor, por que o senhor não usa umas imagens e tal? Porque aí fixa mais, a gente fica mais ligado e tal, na tela, etc e tal. Sei que o senhor está usando o quadro, está escrevendo, etc, mas pensa em colocar umas imagens e tal. E eu passei hoje e ontem, evidentemente, buscando isso dentro do nosso conteúdo, e aí eu estou aí implementando neste último conteúdo, relações de trabalho e emprego, onde nós vamos abordar apenas as questões conceituais introdutórias, porque vocês vão ter uma disciplina específica de direito de trabalho, tá? E aí vocês vão aprofundar isso no direito do trabalho. Possivelmente deverá ser o professor Bacurau, que é a disciplina que ele leciona, pessoa extremamente competente, competentíssima. Um amigo nosso, logicamente. Jurista, trabalhista. Então, eu agradeço ao Leonardo aí pela dica, espero que vocês também tenham gostado dessa nova configuração, do ter colocado aqui, tá? Algumas imagens, e é exatamente dentro do nosso conteúdo, né? Exatamente dentro. Eu introduzi na aula passada, onde nós temos esse contraponto aí, pessoal, entre um trabalho e um emprego, né? Que é diferente. Juridicamente, pessoal, é diferente, tá bom? Juridicamente diferente, tá? É uma relação de trabalho, né? Como a gente colocou aí, né? É uma expressão genérica, né? Que vai se referir a qualquer prestação de serviço, tanto de um trabalhador autônomo, eventual, como, por exemplo, você chama alguém para consertar alguma coisa em sua casa, o pintor, entendeu? Você não vai fazer um contrato regido pela CLT, ou seja, assinar a carteira, como a gente chama no popular, né? Que, na verdade, é registrar na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, essas relações de trabalho são relações de prestação de serviço, certo? Então, é de fundamental importância que a gente entenda dentro desse contexto, tá bom? E as relações de emprego, elas têm necessariamente um vínculo empregatício. Sabe, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego. Não, eu tenho um emprego, porque eu tenho uma carteira assinada. Então, logicamente, que a relação de emprego implica um vínculo empregatício, certo? Que vai vincular um empregador e o empregado, né? Logicamente que nós vamos ver que para que tenhamos este vínculo empregatício, para que tenhamos esse vínculo pela CLT, mesmo que alguém não assine a CTPS, não registre você,
Existe um princípio no direito do trabalho, que é o princípio da verdade real, que também tem o princípio da primazia do trabalhador, que o que vale na justiça do trabalho é o que o trabalhador fala, pessoal. Tudo bem que houve algumas modificações agora com a mudança da CLT, mas essa questão principiológica continua. Tipo, quando você alegar, logicamente, o empregador ele vai ter que provar que você não fez, né? Que você não trabalhou, logicamente, né? Logicamente. Isso era mais rígido antes da mudança da CLT. No entanto, com as mudanças da CLT, com a reforma trabalhista, houve uma maior flexibilização dentro desse contexto. O empregado tem que ter mais responsabilidades também. Não pode alegar aquilo que não existe no mundo da relação trabalhista. Isso não é possível mais. Antigamente, pessoal, o pessoal entrava com uma ação trabalhista e alegava o céu, a terra, o mar, o inferno e tudo, e o empregador é que se virasse para provar que não era aquilo que ocorreu de fato, na verdade real, tá? Só que isso mudou, certo? Mas algumas questões principiológicas continuam de forma bem tranquila, bem tranquila. Então, é de fundamental importância para que nós tenhamos uma relação de emprego, conforme a gente está vendo aqui, certo? Que a gente tenha configurado, ou seja, reunido alguns requisitos. Quais são eles? A pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e a onerosidade. Nós vamos ver cada um deles, certo? O que é isso especificamente? O que nós estamos dizendo aí nada mais é do que o conceito de empregado, pessoal. E está bem aqui, nesse magentazinho aqui, que ele traz aí para a gente o conceito de empregado. Empregado é toda pessoa física, tá? Quando ele fala pessoa física, tem que ser, evidentemente, a pessoa física, não é pessoa jurídica, tá? Que deve prestar um serviço, também é uma prestação de serviço. Nós podemos dizer que há dentro desta relação de emprego, há dentro dela, de forma consumada, no sentido de forma embutida, uma relação de trabalho, logicamente, certo? Logicamente. De natureza não eventual, certo? Ou seja, o que é uma relação, uma prestação de serviço de natureza não eventual? Essa prestação de serviço, ou esse trabalho, esse vínculo empregatício não eventual, é a questão da habitualidade, que está aqui, ó, pessoal. A habitualidade é essa prestação de serviço que deve ser contínua, certo? Ou diária, ou, evidentemente, que nós temos aí a possibilidade do contrato agora intermitente. Nós vamos ver, pessoal, tenha calma, tá? Do contrato intermitente, mas você tem uma certa habitualidade. O contrato intermitente, você vai e faz aquele trabalho durante determinado período, e aí você não é mais, não tem mais o vínculo empregatício com aquela pessoa, certo? E, em geral, seria esse o intermitente. Mas naquele período que você estava prestando aquele serviço para o seu empregador, havia uma habitualidade. Então, a habitualidade é isso aí, pessoal. Ou seja, é um trabalho contínuo e habitual, portanto, o trabalho, como eu disse, com a mudança do intermitente, né, não precisa ser obrigatoriamente diário, mas frequente e ter trato sucessivo. Como assim, pessoal? Como assim? A habitualidade não quer dizer, logicamente, né, e a continuidade não quer dizer exatamente de tipo de sol a sol ou tipo de domingo a domingo, certo? Não é isso, certo?
Muitos assim o era, porém a própria evolução da sociedade, ou a gente viu que ocorreu essas evoluções do trabalho, logicamente. A habitualidade é essa sistematização, algo sistemático, uma atividade que você sempre vai estar prestando ao empregador, ou diretamente, né? Ou home office, ou como nós temos hoje em dia, logicamente, vamos ver o conceito, tenha calma, pessoal, é o último ponto, tá? Ou o chamado intermitente, de vez em quando você vai lá e faz o trabalho, mas há uma certa habitualidade. Então, a habitualidade é essa atividade exercida pelo empregado para o empregador de forma frequente, de forma sucessiva, não quer dizer que seja obrigatoriamente todo dia, certo? Isso quer dizer que a gente pode ter, evidentemente, adequações do nosso trabalho? Com toda certeza, pessoal. Por exemplo, o nosso contrato como professor da Unileão, certo? Ele tem esse trato sucessivo, pessoal, mas não temos que estar lá todos os dias, tá me entendendo? Nós temos muitos trabalhos externos, de atividades externas em casa, e, por exemplo, eu tenho aula com vocês na terça, ou na segunda e na quinta. Se eu não tivesse outra disciplina, eu estaria mantendo a mesma habitualidade. No entanto, nos outros dias eu tenho outras disciplinas, e eu estaria, evidentemente, na faculdade, na universidade, nos outros dias. Mas se tivesse somente essa, então, eu estaria sempre segunda e quinta, segunda e quinta, segunda e quinta. Então, nós temos uma habitualidade neste contrato. O trabalho intermitente pode fazer com a pessoa trabalhe o mês inteiro e não ganhe um salário mínimo. Olha só que coisa interessante, né? É possível haver, na verdade, o salário, você pode ter hoje em dia, Lúcia, inclusive, contrato de trabalho só de meio expediente, e necessariamente ser proporcional ao salário mínimo, Lúcia. Entendeu? Eu poderia ter um contrato de carteira assinada hoje em dia somente trabalhando pela manhã. E eu iria receber proporcional a esse valor, essa quantidade de horas que eu estou trabalhando. Porque, logicamente, o trabalho considerado completo seria de 8 horas diárias e 44 semanais. Tá me entendendo, Lúcia? Então, há, sim, essa possibilidade, evidentemente. Certo? Agora, não vamos confundir também, porque muitas das vezes, pessoal, as pessoas confundem, acha que alguém está na sua empresa fazendo algum trabalho e ele ele possui uma relação de emprego, ou seja, carteira assinada. Muitas das vezes ele está prestando um serviço. E prestação de serviço é apenas a relação de trabalho. Prestou o serviço, ok. Então, pessoal, o conceito de empregado, eu vou lê-lo todo, e aí nós vamos ter, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, falei, a empregador, ok, vamos ver daqui a pouco o conceito de empregador, sob a dependência dele, ou seja, nós temos uma subordinação, vou já subir aqui, sob a dependência deste e mediante salário. O salário, pessoal, é o que está aqui em verdezinho. Onerosidade, a prestação de serviço é realizada mediante salário, pois o contrato de trabalho, ele é oneroso, pessoal. Tá? Então, é um requisito da prestação, do vínculo empregatício a onerosidade. Onerosidade é você receber, logicamente, pelo que você trabalha, tá bom? Eu vou até, quando eu terminar os requisitos, aí eu vou adiantar uma pergunta que vocês vão fazer, mas é exatamente na forma como vocês vão perguntar mesmo. Então, a onerosidade é bem tranquila, é isso aí. São os requisitos que, evidentemente, vão comprovar, pessoal, esta relação de emprego e o vínculo empregatício. O próximo requisito essencial, pessoal,
é a chamada subordinação, é o que nós vimos aqui no conceito, a chamada dependência deste. A subordinação, pessoal, é o empregado ele está subordinado às ordens do empregador, uma vez que não pode executar o trabalho da forma que ele quiser, livre e autonomamente. Há uma subordinação jurídica, pessoal. Ou seja, pessoal, essa subordinação implica que o empregado tem sim que fazer e cumprir as ordens do empregador, pessoal. Vocês vão ver, evidentemente, porque aí demanda aí seria uma disciplina de um semestre, certo? Vocês vão ver, quando estiverem vendo direito do trabalho com profundidade, que, inclusive, a insubordinação, o que é insubordinação? É você não cumprir as ordens do seu empregado, do seu empregador. E vai te possibilitar, infelizmente, uma demissão com justa causa. Tá, pessoal? Então, logicamente, que não. O que é excluído daí, pessoal? É excluído daí, logicamente, as ordens do empregador ilegais ou contrários à ética, à moral, aos bons costumes, aos próprios princípios da organização, ou contrário à própria cultura organizacional da empresa, tá? Evidentemente, vocês vão aí, já devem ter visto, ou vão aprofundar o conceito de cultura organizacional, né? Que é a própria identidade da empresa, como ela se apresenta, e é bem abrangente, certo? Mas a subordinação, você tem que cumprir. Agora, é o seguinte, pessoal, está lá, eu sei. Tá bom, pessoal, eu sei. Está lá no seu contrato de trabalho que você tem que estar lá de 8 às 12 e de 1 às 17, 3 às 17, hipoteticamente, cumprindo suas 8 horas e que você tem que estar sendo a telefonista da empresa, certo? E então, o seu empregador diz, ei, Luciano, faça o seguinte, tu é um telefonista, mas me ajude aqui, varra aqui esse para mim, faça uma limpezazinha aqui no nosso ambiente de trabalho, tá? Isso é desvio de função, tecnicamente ou legalmente, eu fui contratado para ser o telefonista e não ser os serviços gerais. Pessoal, calma, tecnicamente, legalmente, seria em tese, desvio de função. Só que nós sabemos que na prática não é assim. Luciano é telefonista, é entregador, serviços gerais, faz café, faz lanche, atende os clientes e faz tudo. É almoxarifado, certo? Agora, por que é que isso? Se o empregador pede isso com educação, etc e tal, nós fazemos o que é aí por trás. Luciano vai fazer porque Luciano pode perder o emprego, pode desagradar, pode, pessoal. Nós sabemos que na prática é bem diferente. É por aí, Carla Isis. Mas, pessoal, o que eu estou dizendo, a regra é essa, é cumprir o que está no contrato de trabalho, certo? Agora, a gente vê isso muito aí nessas empresas menores, pessoal. Nas empresas maiores, nas empresas de grande porte, logicamente, vocês sabem, quem trabalha sabe, vai cumprir aquilo que está lá, certo? Agora, eu acho que uma boa relação de convivência com seu patrão, nada custa que você dê uma ajudazinha, se está faltando alguém do outro serviço, isso é uma questão de amizade também, certo? Mas a questão da subordinação tem esse contexto aí, pessoal, certo? Tem até aqui dois aqui dando a mão, etc e tal, pessoal, questão de amizade, né? O outro requisito, pessoal, é a chamada pessoalidade. A pessoalidade, pessoal, a atividade, ela é personalíssima, posto que o empregado
não pode ser substituído por outra pessoa no exercício de suas atribuições, em tese, né? Então, o empregado, pessoal, existe, evidentemente, um desses requisitos, que é a personalidade. Ele tem que, quem vai executar a atividade é ele. Ele não pode dizer, não, vou fazer o seguinte, vou mandar meu irmão amanhã. Oxe, como assim, pessoal? Está querendo ser demitido, é? Não, pessoalidade, né? Quem tem que executar a atividade é ele. Quem está registrado na CTPS é ele ou ela, naquela empresa. Agora, por quê, pessoal? Ah, mas o meu empregador, eu tive que ir fazer não sei o quê, não sei o quê. Você pode fazer algumas atividades, pessoal, que estão lá previstas na CLT, que te garante, evidentemente, isso aí. Por exemplo, as mulheres aí podem ter filhos e aí vão ter as suas licenças de maternidade. Então, bora ter filho, né, pessoal? Porque é igual, pessoal, é igual São Luís do Crato. Toda vida que eu ia no São Luís do Crato, tinha uma mulher grávida. Eu digo, minha gente, aí eu disse, eu conheço muito o pessoal, digo uma coisa, vocês estão com medo de perder o emprego, é? Porque tem estabilidade, pessoal. Digo, não, como assim, Luciano? Eu digo, e muitos foram minhas alunas também, né, do São Luís. Aí eu digo, sim, como? Sei, é uma rotatividade, quando uma está grávida, termina, a outra entra, é para poder não perder o emprego, deve ser. Porque eu nunca vi um negócio daquilo. Bom, mas aí são as coisas da vida. Então, pessoal, a pessoalidade, você que tem que executar a sua atividade, logicamente, não é um terceiro, certo? Não é um terceiro, certo? Então, o empregado, pessoal, é pessoa física e nunca entidade ou pessoa jurídica. Tem como objeto serviços não eventuais. O empregador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, pessoal, este é o conceito de empregado, e aí vem a pergunta que vocês vão fazer, que eu já vou responder. Professor, quer dizer que se faltar um destes situações aqui, eu não seria, então, empregado, ou seja, eu não teria um vínculo empregatício, ou seja, eu não tinha uma relação de emprego? Exatamente, meus amigos. Exatamente. Eu trabalhei um monte de tempo, 5 anos com um empregador, nunca tive minha carteira CTPS assinada. Você provando que exercia todos esses requisitos numa disputa judicial trabalhista, você vai ganhar. E vão ter que assinar a carteira de vocês, CTPS, ou seja, de quem estiver nessa situação, logicamente, e vai receber todos os direitos trabalhistas, né? Todos eles. Vai ter FGTS, INSS, férias, vai ser férias dobradas, e aí vai, né? Férias, de tudo, tudo. Bom, tem uma relação aí. Então, pessoal, esses requisitos são requisitos extremamente importantes. Houve um grande debate, pessoal, entre os juristas sobre a questão voltada para as diaristas, pessoal, as diaristas, certo? Porque o grande medo das pessoas é exatamente da diaristas configurar uma relação empregatícia e ter que contratar e assinar a carteira, certo? Mas aí vamos ver aí a questão dos requisitos para os diaristas. Vamos lá, diarista, a atividade ela é pessoal, tem a pessoalidade, é ela que realiza? Tecnicamente, sim. Tecnicamente, sim. Certo? Aí a diarista vai dizer assim, ei, fulaninha de tal, Lúcia, faz o seguinte, Lúcia, não, Lúcia, amanhã eu tinha que ir aí para tua casa, para limpar a tua casa, Lúcia. Minha irmã pode ir no meu lugar? Aí, Lúcia, muito... Não, melhor falar Lúcia não, né, Lúcia? Eu posso. Eu vou dizer Luciano, tá bom? Aí disse, Luciano, ei, Luciano, vai aí, eu moro em apartamento. Luciano, eu estou indo toda semana aí, é,
Não, mas é porque eu vou ser mal. Eu vou ser mal, Lúcia. Pois tá bom, Lúcia. Aí, mal não, eu vou ser malicioso, tá bom? Vou ser malicioso. Lúcia, aí tá lá, Luciano é o diarista lá de Lúcia, né? Com todo prazer, Lúcia, se você me pagar aí uns 5 mil reais, eu vou limpar a sua casa com todo o gosto do mundo. Pode me pagar, viu? Oxe, pra mim, meu filho, eu quero é trabalhar. Mas, menino, agora dá trabalho, viu? Jesus. Aí, Lúcia, é, eu tinha que ir para tua casa amanhã, Lúcia, limpar. Dá certo minha irmã ir no meu lugar? Aí Lúcia, bem boazinha, diz: tá, né, fulaninha de tal, ela limpa tão bem. Pois mande ela também, homem, manda ela amanhã. Aí no outro mês diz: ei, minha irmã nem pode, eu também não posso. Pode ir minha outra irmã? Pode, Lúcia boazinha. O que é que nós estamos quebrando aí na relação empregatícia, pessoal? E uma possível disputa judicial trabalhista não vai colar a relação empregatícia e a relação de emprego. Exatamente, dona Lúcia, a pessoalidade. Exatamente, Juliana e demais colegas. Você está quebrando a pessoalidade. Pessoalidade. Numa briga judicial, aí não estava só Lúcia, a Lúcia tem outras pessoas que viram que não era só Luciano que ia, era outra pessoa que Luciano mandava, mas pessoa tudo da mais alta confiança, lógico, né? Que ninguém é eu ia chamar um palavrão, desculpa. Mas ninguém é tão maluco de colocar pessoas que você não vai ter confiança, né? Aí já quebrou. Outra coisa da diarista. A subordinação. A subordinação lá, né? Não, limpe aqui, limpe assim, vai tal. Não, faça desse jeito. A subordinação. Onerosidade? Sim, você está pagando a pessoa. Então há a onerosidade, com toda certeza, né? E aí vem o grande debate. A habitualidade é habitual? Aí vem uma das grandes discussões da habitualidade, né? Que um dos entendimentos é que essa relação de diarista é uma relação de trabalho, de uma prestação de serviço, logicamente, mas não eventual, pessoal. É não eventual, ou seja, não há uma certa habitualidade. Mas ele não vai todo mês para lá limpar o apartamento? Sim, mas aí você inteligentemente deixa à disposição. Tu quer vir qual dia? Qual dia é melhor para tu? Aí a pessoa escolhe. Ei, podemos mudar? Podemos. Então há uma certa não habitualidade. Você pode dizer, não, próximo mês não precisa. E por aí vai. Certo? Mas tem que ser bastante estratégico sobre essa relação dos requisitos do empregado, pessoal. Do empregado. Até mesmo para nós nos situarmos nas nossas atividades profissionais, certo? Nas nossas atividades profissionais, certo? Então, extremamente importante, né? Por exemplo, você tem uma relação contratual de professor, por exemplo. A onerosidade, Luciana aqui com você, a onerosidade, a pessoalidade tem que ser eu, logicamente, a habitualidade, que eu falei para você, e a subordinação. A gestão, a coordenação marca. Luciano, tem uma reunião de planejamento para sexta-feira, às 10 horas da manhã. Combina, pronto. E tem que cumprir isso aí. Se a dirista for mais de um dia no mês, tipo 2 ou 3 semanas, não, também não vai caracterizar, Paula. Eu coloquei de mês em mês, mas também não vai caracterizar, certo? Exatamente dessa possibilidade de uma quebra da pessoalidade e há um entendimento que é não eventual, é uma atividade que acaba sendo não eventual, entendeu? Isso, exatamente, Lúcia. Até 3 dias, até 3 vezes, aí não vai ter essa questão da habitualidade, etc, etc e tal. Muito bem, Lúcia, show de bola. Ok, pessoal, este foi o conceito de... beleza, show de bola. Mas aí a gente tem que
também se precaver para algumas situações, porque é danado da pessoa esquecer e às vezes vai mais de 3 dias, viu? 3 vezes, viu, Lúcia? Acontece demais. Pergunte, Lúcia. Boa noite, professor, colegas. Luciano, uma situação hipotética aqui. Já ri, né? Eu tô brincando, bora. Digamos que eu sou concursada em um lugar X, e aí o meu chefe em algum momento não quer pagar o meu terço de férias. Ele não quer pagar, sabe? Se recusa, fala que não vai me pagar. Isso eu já tenho o tempo vencido, tá tudo ok. Eu sei que obviamente é ilegal, mas quais as complicações? Bom, as As complicações implicações, na verdade, as implicações. as implicações para o empregador são seríssimas. Para o empregado é tranquilo, ele vai receber. Ele vai receber. Mais cedo ou mais tarde. Agora, para o empregador é seríssimo, porque se houver uma fiscalização, e aí não custa nada o empregado ligar para o Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia e mandar uma fiscalização lá, que é anônima ainda, inclusive. Chega uma fiscalização lá, essa pessoa jurídica aí, ela vai ser multada. É seríssimo isso aí. Seríssimo isso aí. Então vai ter multa, vai ter uma série de coisas aí por trás disso aí, entendeu? Agora, é ilegal. É ilegal. Agora também, tanto nessas relações empregatícias, e mesmo quando de todas as minhas disciplinas que eu já ministrei, assim, eu coloco as duas situações, ó, a parte legal é essa, mas na, 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 na prática é diferente, né? Por exemplo, pessoal, eu oriento TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, certo? Inclusive do RH, da administração também. E aí, que você tem que fazer umas observações na empresa, etc e tal, eu digo, olha, você tem que ter muito cuidado sobre a verdade que você vai dizer na empresa. Eu vou chegar lá, viu? Vou já ler aqui o de Marcos Pablo. Você tem que ter muito cuidado. O que importa é que você saiba como resolver os problemas da organização, certo? Agora, eu nunca recomendo assim, bater de frente. Por quê? Porque, querendo ou não, se o empregador ele pode te demitir, né? O empregador, regido pela CLT, logicamente, tá bom? Seletista. Ele pode pagar seus direitos e pronto. E aí, é isso aí. Mas as ligações para o Ministério do Trabalho, inclusive, são confidenciais, entendeu? Tem como a empresa perder sua personalidade jurídica devido a alguma ilegalidade, fugindo um pouco mais? Não, fugindo não, tá? Excelente a sua pergunta. Relativa a esse contexto, não. Não necessariamente, Marcos Pablo. Teria que ter, assim, algo extremamente de uma empresa que cometeu ilegalidade com todos, 100% dos seus funcionários, a ponto do fisco dizer que ela não tem mais condições de honrar com seus compromissos, requerer a uma possível falência ou recuperação judicial, e aí sim ela pode ter a perda da personalidade jurídica. Tá me entendendo, Marcos Pablo? Mas, assim, às vezes, algumas situações pontuais, etc, etc, tal, bem difícil disso acontecer. Teria que ser algo bem extremo, propriamente dito. Viu? Fugiu não, tá dentro sim. Show de bola. Entendeu? Então é isso aí, Lúcia. Certo, pessoal? Ok, Marcos? Tá dentro do contexto demais. Então, pessoal, partindo aqui, deixa eu ver o próximo imagenzinha que eu coloquei. Pessoal, eu disse que eu falo demais, pessoal. Não é? Não é triste? Eu ainda estou ainda no começo. Aí, mas vai dar certo. A gente só a gente pega a quinta-feira que vem para tirar a revisão. E aí, pessoal, a gente vem para esse daqui, que é exatamente alguns requisitos legais e o conceito de empregador, tá? De empregador, pessoal. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Esse que tem empregador versus empregado, né?
O empregado, nós já vimos aqui, está lá no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, certo? E vem aqui o conceito de empregador, pessoal. Empregador está lá no artigo 2º da CLT, que diz que é pessoa física ou jurídica que assume os riscos, admite, dirige e assalariia a organização, né? O que é interessante é que há uma certa, um certo vínculo aí, se você observar o próprio conceito, né, com o conceito de empresário. Lembra, pessoal? Que ele assume também os riscos, né, etc, etc, tal, certo? Gerencia, dirige, etc, etc, tal. Então, o conceito de empregador está lá no artigo 2º da CLT, e ele traz como sendo isso aí, que é a pessoa física, deixa eu ver aqui, beleza. Pessoa física ou jurídica que assume esses riscos, admite, dirige e assalaria. Logicamente, pessoal, que há uma discussão muito grande, porque, e aí quando a gente estiver discutindo alguns pontos da reforma trabalhista, que eu vou trazer para vocês, logicamente, e eu postei também lá, mas é o grande embate, né, pessoal? Há uma carga trabalhista muito grande para o empregador, tanto do ponto de vista trabalhista, como também do ponto de vista tributário, né, que a gente analisa lá em direito tributário. Então, é uma carga grande. Um empregado, pessoal, ele custa 2 vezes para uma empresa. Agora, é aquela coisa, pessoal, igual que eu estava discutindo ontem, no quarto e quinto de Ciências Contábeis, e a gente está tratando lá exatamente das disposições penais, ou seja, direito penal tributário, direito tributário penal, certo? As possibilidades de você ser preso por questões de ordem tributária, né? E aí a gente tem a lei da sonegação fiscal, 8137/90, salvo engano, certo? E a gente discutindo exatamente umas questões de recursos processuais. Uma coisa é você defender, por exemplo, a prisão em segunda instância e você não defender a prisão em segunda instância, tá bom? Aí você está aí defendendo como contador, ou você é o administrador da empresa que cometeu uma ilegalidade, hipoteticamente, logicamente. Você, eu estou dizendo pessoa geral, tá, pessoal? Não são vocês, não. E aí você saber que foi condenado também em segunda instância e que poderia, se tivesse a prisão em segunda instância, já ir para a cadeia. E outra coisa é não ter a prisão em segunda instância e você poder recorrer para o STJ ou STF em Brasília e demorar esse processo aí mais uns 15 ou 20 anos, tá? É a mesma coisa aqui, pessoal. Uma coisa é você defender que, não, mas o empregador, ele, mesmo assim, o empregado tem muito direito trabalhista, etc, etc, tal, e o empregador ganha muito, lucra muito, blá, 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 etc e tal, tá corretíssimo, beleza, beleza, beleza. Beleza, você defendeu esse lado, perfeito. Eu não estou nem de um lado nem do outro, pessoal. Estou analisando as duas situações. Agora, eu estou pensando deste lado, eu como empregado. E vocês, todos vocês que serão empregadores, aí quando eu encontrar com vocês daqui depois que terminar o curso, logo, logo, que vocês já vão ser empresários e bem-sucedidos, com a graça de Deus, Nossa Senhora de Fátima, ou de quem das suas religiões aí, seja qual for, desde que seja para o bem, não importa. Aí eu quero ver você pensando dessa mesma situação, você empregando aí 50, 100, 200 pessoas e olhando para a folha de pagamento, né? E o empregado, ele custa 2 vezes mais, né? Porque o que pesa muito são os encargos trabalhistas, no que diz respeito a recolhimentos, etc, etc. Nem sempre só o seu salário, pessoal, não é só o saláriozinho que a pessoa recebe, entendeu? Então, assim, eu estou colocando os dois contrapontos para que a gente analise quando a gente estiver defendendo um dos dois lados, tá bom, pessoal? Eu não estou nem de um lado nem todo o outro. Nós estamos numa academia de ensino superior,
E nós estamos que a nossa disciplina e o que é interessante, pessoal, olha só, pessoal, vocês assistiram ontem o congresso lá, o workshop com o professor Janini, né? Em que ele falou exatamente que o ensino superior tem que ser mais uma coisa mais aplicada, que não é de decorar. Me diga uma coisa, vocês não viram nenhuma semelhança com o que eu venho falando, não, pessoal, em sala de aula? Sério mesmo? Ninguém percebeu? Desde o primeiro dia de aula que eu falei, pessoal, decorar não é comigo. Decorar não funciona. Vocês vão ter que pegar exatamente esses contextos e aplicar propriamente, certo? Não me interessa que vocês decorem. Lembra que eu falei isso? Porque não é, pessoal. O ensino superior é diferente hoje em dia, pessoal. Não é assim. É por isso que eu estou fazendo esta análise aqui, dentro do conceito de empregador e empregado, dentro dessas duas possibilidades, ou seja, duas perspectivas. Eu como empregado, eu como empregador. Então, são posicionamentos que acabam mudando com o transcorrer do tempo, pessoal, com o transcorrer do tempo, certo? Então, extremamente importante essas discussões sobre esse contraponto que está lá no nosso conteúdo programático, né? Exatamente tem aqui, ó, conteúdo programático, relações de trabalho e relações de emprego, e empregado e empregador, né? Esse contraponto, né? Não estou defendendo nenhum e nenhum outro. Nós estamos, evidentemente, analisando as duas perspectivas, certo? Então, ele assume o risco, o empregador admite, dirige e assalaria propriamente dito. Propriamente dito. Pessoal, vocês querem fazer algumas colocações aqui e posicionamento, porque o que é que eu vou entrar agora? Eu vou entrar em algumas discussões, ou iria, sobre a reforma trabalhista, e não vai dar tempo eu finalizar hoje. Aí vai estar quebrada para segunda-feira, vocês estão me entendendo? Então, eu gostaria de deixar para segunda-feira, apenas os pontos da reforma trabalhista. Aí a gente finaliza o conteúdo na segunda e na quinta a gente faz nossas revisões. Logicamente que amanhã, à tarde, no nosso grupo, teremos algumas discussões de revisão pontual também, tá? Vocês concordam assim que a gente... Porque nós vamos... Primeiro, pessoal, ó, deixa eu dizer aqui, ó, tá tudo aqui bonitinho, ó. Tudo aqui bonitinho, ó. O slide aqui, eu vou deixar aqui, ó. É esse aqui, vou fazer um contraponto histórico sobre a questão trabalhista. Aí vamos também discutir esta outra imagem, né? Ó, lei sou eu, fim da CLT. E aí a gente vem. Porque, pessoal, vocês sabem que eu não vou só ler, né? Vocês sabem, eu não vou só ler. E aí você já sabe que isso aqui teria material, inclusive, para uns 5 dias, por aí. E olhe lá. Certo, pessoal? Então, vamos contextualizar aí, pontuar aí só mais um pouquinho, 19 e 22. O que é que a gente poderia colocar aí? O que é que vocês pensam sobre essa minha análise dos dois lados? Falem aí no microfone para todos, da posição do empregador e do empregado. Hoje nós somos empregados, mas nós vamos ser empregador. E aí, tem algum empresário já? Eu acho que o Isaías não está, eu sei dele. Mas pode ter outras pessoas que já contratam alguém aí. Como é que está vivendo essa questão trabalhista, os encargos? Bora, gente. Bora participar, né, Lúcia? E Marcos Paulo. Fala, Lúcia. Abre o microfone. Você é historiadora, seu posicionamento é bem interessante. Mas ou você vai abordar só uma análise Foucaultiana. Ou vai mais uma análise Foucaultiana. Não é para tanto, não. Eu precisaria me preparar. Não, eu vou colocar só uma questão que eu lembrei agora. Tá dentro do contexto aqui que a gente está conversando. Perfeito. Se eu não me engano, o Pernambuco e o Piauí que decretaram serviços domésticos da empregada doméstica como essencial.
sabe? E eu acho que tá errado. Porque no restante do país não foi visto dessa forma. E, a meu ver, é uma forma de exploração de um serviço de alguém que está se expondo ao risco É verdade. de forma desnecessária, porque a gente tem que compreender que é um momento complicado para todo mundo. É verdade. Então, pelo fato de alguém poder pagar uma empregada doméstica, não significa dizer que essa pessoa tem que ser explorada num momento como esse, né? Verdade. Enquanto a Isso eu queria patroa só... está em isolamento no quarto, está lá empregada sofrendo todos os riscos, né? Isso. Eu Eu queria só concordo. jogar essa questão, perguntar a vocês o que vocês acham, para a gente discutir um pouquinho. Bora lá, pessoal. Eu estou vendo aqui Garrison, Gleilson, Esaú. São os que estão aqui, que escreveram aqui. Quem escreveu? Marcos, Juliana, estou dizendo Cícero Alan, estou dizendo Bruno, os que escreveram aqui alguma coisa aqui. Carla, Bertier. O que vocês acham, pessoal, dessa contraponto aí? Empregado, empregador, pessoal. Quem já está como empresário aí? Diga aí. Toque, toque. Bora, gente. Vou ler aqui. Perfeito. Bora aqui. Gleilson. É como se tivesse colocado um direito pessoal à frente da vida dos outros. É verdade. Alisson, às vezes eles liberam pela própria pressão da classe, que precisa de dinheiro para sobreviver. Mas, Alisson, poderia estar pagando a empregada doméstica e ela deixando ela em casa, rapaz. Porque quem mantém, evidentemente, uma empregada doméstica, ou seja, contratada, é porque tem um dinheirozinho um pouco sobrando um pouquinho, não? Em tese, né? Então, assim, porque, pessoal, eu vou ser muito sincero, hoje em dia todo mundo trabalha e faz os afazeres da casa, tanto homem como mulher, como adolescente, como criança, certo? Eu sei, tem umas implicações trabalhistas, mas não vamos também ao extremo. Mas manter uma empregada doméstica, né, é porque a pessoa tem um dinheirozinho sobrando. Então, se a pessoa pode ficar isolada, pessoal, é meu posicionamento, pelo amor de Deus, pessoal. Não tô assim querendo polemizar, meu posicionamento. Eu acho que se a pessoa tem uma empregada doméstica, isso quer dizer que ela pode ficar isolada em casa, a patroa e o patrão, e tem um dinheirozinho a mais. Então, por que não ficou pagando a ela a senhorazinha que pega não sei quantos metrôs, ônibus, etc., correndo o risco de levar o vírus para dentro da casa da patroa, entendeu? Então, eu acho isso uma situação extremamente injusta, né? E assim, se a gente for fazer uma análise mais profunda, é você colocar o risco, risco de vida, né? Risco de morrer, quer dizer, né? Você está levando a pessoa a ter um risco. E olha, vamos levar ao extremo aí, que isso é até um atentado, né? Uma tentativa de homicídio, gente. Eu estou sendo assim bem radical mesmo, bem extremo. Porque eu acho um absurdo, sabe? Eu acho um absurdo. Eu acho, a minha opinião, né? Gleils, mas outras classes também precisam. Minha irmã convive com pessoas na academia que ela também tem que, e às vezes sente falta de educação e egoísmo. Verdade. O pior é o que pode pagar. Ou então podem acolher a empregada na casa durante esses tempos. Mas aí ocorreu também, Marcos. Mas acham que cuidar de cachorro e tarefas de casa são mais importantes, como aquele acidente lá. Aquele acidente não, né? Aquele crime, né? Lá no Recife, né? Pertinho do país, foi uma idosa que trabalhava na casa de alguém que chegou da Itália. Exatamente, exatamente, Lúcio, né? Então, é bem complicado, pessoal, bem complicado. Isso tudo são relações de trabalho dentro do nosso conteúdo, logicamente, né, pessoal? Logicamente. É uma pena. Eu acho que é uma falta de humanidade, né? De direitos humanos mesmo, né, pessoal?
É algo assim impensável. Pois é, pois é. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, é isso aí. A gente fica revoltado, né? E eu acho que está faltando mais um pouco de humanidade, né, das pessoas, né? Eu acho, não sei. Professor, deixa eu só pontuar mais uma coisa. Se eu não me engano, Bora. os direitos trabalhistas das domésticas foi reconhecido ou regulamentado, não sei como é que eu me coloco, Tem em uma lei que isso 2009. e tem toda uma questão de direitos, outros são mais especiais, né? Mas tem, viu? Uhum. Só a partir de 2009, se eu não me engano. Creio que 15, É, não agora não, mas há pouco tempo, tá há pouco tempo inteiro. eu não vou lembrar exatamente, não. Mas é isso, faz pouco tempo. Então, não dá para ignorar, não dá para dizer, não, tá bom, ok, antes era desse jeito, por que não continuar assim, sabe? Eu acho que Uhum. quando a gente estuda o direito, a gente tem que tentar reconhecer o direito de todas as categorias e principalmente Com dessas certeza. que já foram esquecidas por tantos anos, que por isso que é importante a gente problematizar. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Pessoal, tá bom por hoje, pessoal. Tranquilíssimo. 19h31, vocês vão se preparar para acho que é a aula de Liz. É isso, pessoal? E aí a gente vai se falando aí, tá bom? Ok, pessoal. Prazerzão. Aí é o seguinte, na segunda a gente vai falar sobre essa imagem aí, fazer um pequeno contexto histórico e social sobre as questões trabalhistas, e aí, se Deus quiser, a gente finaliza o conteúdo e vamos para as revisões. Tchau, pessoal. Abração, fique com Deus e até breve. Tchau. Boa noite.